Capítulo 12. Os Regentes. O trio já estava conversando sobre o passado há bastante tempo, nem sequer perceberam que eles ultrapassaram o lago do Tártaro numa tranquilidade absurda, se esquecendo totalmente que provavelmente aquela criatura ainda poderia estar por ali. Mas a história estava tão cativante que eles não conseguiam parar de prestar atenção. Joaquim era de fato um líder extremamente competente, e isso foi percebido pela dupla antes mesmo dele contar seu passado. A postura do regente era como a de um felino no meio da floresta. Seus olhos eram como de um guepardo, assustadoramente fixados no caminho, enquanto contava o passado do trio de orientais. A interessante história por trás daquele samurai aposentado parece ter vindo de uma fábula. Se desvinculem de suas crenças para acreditarem no que vou contar, pois não vão ter nenhuma confirmação de nada do que estou dizendo. Takeda, desde que formou o clã, se tornou um pacifista e abandonou a luta. Vocês infelizmente não presenciarão sua habilidade inata com a espada. Explica Joaquim enquanto caminha firmando cadência. Takeda nasceu em 1821, período completamente conturbado no Japão. No início do século XVII o Japão adotou a política Sakoku, uma política de isolamento estrito que proibia a maioria das interações comerciais e culturais com o exterior. Apenas uma baixa quantia de portos, como Nagasaki, possuía permissão de usufruir do restrito comércio. Devido ao isolamento, o Japão se tornou por 200 anos um lugar completamente caótico, pois diversas histórias de corrupção e conspirações governamentais. Mas o que mais botava medo nos japoneses da época eram as histórias sobrenaturais, que boa parte da população não acreditava, mas estava mais presente naquela sociedade do que eles imaginavam. Takeda desde pequeno se mostrou ser um prodígio nas artes marciais e era bem dedicado aos estudos. Era um orgulho para sua mãe Kiyomi, que dedicava sua vida inteira para os cuidados do filho, já que o seu pai Kaito Dai, o renomado samurai que lutou ao lado de Yasuke, ambos pereceram em combate contra uma criatura nefasta chamada Sakyubazu. Era uma derivação dos Onis que atormentavam o Japão e tinha como função principal se alimentar da energia vital de seres humanos através do ato sexual forçado. Tanto Yasuke quanto Kaito Dai foram estuprados até a definharem por um monstro irracional que só pensa em se satisfazer para sobreviver. Kaito se tornou um samurai em janeiro de 1582. Sua grande inspiração era Yasuke, um guerreiro incrivelmente habilidoso vindo diretamente de Moçambique, originário da tribo dos Macuas. Portanto, Yasuke era um guerreiro que tinha fortes ligações com o espiritual e o ancestral. Quando Kaito ingressou rapidamente, se tornou amigo de Yasuke e juntos eles formaram uma dupla e tanto. Porém, em 21 de julho de 1582, Daimyo Oda Nobunaga sofreu um ataque em seu templo pelas forças de seu general Akechi Mitsude. Devido a esse fatídico dia, conhecido por incidente de Onji, Yasuke e Kaito se viram numa situação de desespero. O sepulcro forçado de Oda Nobunaga os obrigou a avançarem para um tudo ou nada para impedir o templo de ser queimado. Naquele dia eles não imaginavam que as forças do general opositor estavam banhadas de influências sobrenaturais. Aqueles homens abusavam do uso livre do kami, o que forçou a dupla a combinarem seus talentos e seu vínculo com o sobrenatural, o que causou a morte deles espiritual deles, mas não física. Eles repeliram as forças inimigas e impediram o templo de ser queimado, mas a preço da própria alma. Juntos eles partiram em uma jornada para recuperar a essência humana. No caminho enfrentaram diversos Onis e até mesmo espíritos da neve, forma carinhosa de chamarem os yokais, que estavam se infiltrando na humanidade. Através dessas informações, eles descobriram um santuário mágico que armazenava almas e era protegido por um Shugenja. A dupla enfrentou o emissário de Kami. Foi uma intensa luta de katanas por longos dias, porém a Kaito conseguiu canalizar em sua espada o espírito de um animal que havia morrido recentemente naquela região. Ele nunca soube qual animal foi, mas através desse espírito, ele conseguiu a força necessária para quebrar a defesa do emissário de Kami, permitindo que Yasuke cortasse sua cabeça com apenas um golpe.
A dupla adentrou o santuário e descobriu diversos pergaminhos antigos que revelavam diversas práticas milenares e alguns segredos do passado. Sobre este mundo reinam as forças primordiais, invisíveis, mas onipresentes. Elas são o início e o fim de tudo, a origem do que é e do que será. Da sua essência surgiu a natureza, seus espíritos e os machos que nela habitam. Foi por seu poder que nós, os seres terrenos, tomamos forma, assim como os animais que caminham ao nosso lado. Contudo, de sua mesma fonte surgiram também os seres eternos, entidades espirituais e divinas, personificações das forças imateriais. Mas não vos iludais. Embora compartilhem de nossa terra, não são como nós. Sua verdadeira natureza é envolta em mistério e perigo, pois não são dignas de confiança. O controle da alma, essa essência que nos define, permanece como um tabu para os humanos, e eles querem que assim permaneça. Vivemos envoltos em ignorância, sob o olhar vigilante daqueles que não são de nossa espécie. O que você acha que isso está se referindo? Indagou Yasuke. Acredito ser referente aos yokais. Eles se disfarçam com a nossa pele e são imortais, mas isso não responde tudo. Aqueles seres são infernais, mas aqui são ditos como divino, e isso não faz sentido. Responde Kaito, se questionando sobre o que é certo ou não. Mesmo com todas as dúvidas, eles entenderam que aquele conhecimento era poderoso demais para cair em mãos erradas, principalmente nas mãos do general Akechi Mitsude, que desde o incidente, estava buscando a dupla para acabar com suas vidas, mas após tomarem o santuário para se absorverem as almas de alguns guerreiros que pereceram, a dupla sumiu do mapa, mesmo o general contratando todo tipo de homem para procurar eles. Foi só perda de tempo e recursos, o que levou o general ao vínculo com Ryunosuke Kurosawa, um homem alto e imponente, com cabelos negros que parecem molhados constantemente, e olhos de um azul profundo como o mar. Ele veste um longo casaco escuro e portava uma katana. Ryunosuke apresentou ao general o seu exército variado de Onis, e lhe ofereceu um pacto de imortalidade para conseguir apagar aquela dupla da existência. A dupla ganhou uma incrível recompensa por sua cabeça, uma recompensa que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar: a vida eterna. O tempo passou e o Japão entrou no período Edo e se fechou para o mundo. O que o pessoal da época não tinha ideia era que, se alguém não autorizado fosse ao mar, seria tragado por uma criatura indescritível. Kaito permaneceu anos escondido, mesmo com a capacidade de colher almas e alcançar uma semi-imortalidade. Ele ainda buscava a sua alma e Yasuke, mas não para devolvê-la para seu corpo e deu seu amigo. Kaito acabou se corrompendo pelo tempo e decidiu que ao encontrar as almas iria uni-las em um novo corpo, e para testar seu poder, ele reuniu o espírito de um guerreiro ao espírito de uma carpa amur, e a partir da união de uma alma honrada com o espírito de um animal puro, nasceu Kiyomi, mulher de Kaito. Assim como Samuel, Kiyomi era uma força espiritual reduzida e limitada à carne. Por isso mesmo pequeno, o Licano tem grande poder espiritual. Porém, o seu nascimento foi através da profanação, sendo considerado impuro. Já o de Kiyomi foi através da invocação e era considerado puro. Pureza e beleza era o que classificava Kiyomi. Ironicamente, a mulher que carregava o espírito de um peixe, fisgou um homem. Kaito foi totalmente seduzido por ela. Como ele já estava fugindo há séculos, ele se viu na necessidade de viver uma vida normal, acreditando que ninguém mais iria atrás dele, e foi essa decisão que marcou seu fim. A recompensa pela cabeça da dupla ainda estava ativa pelo Japão, e devido ao ato sexual do casal, eles foram encontrados pela Sakyubazu, que ostentava a aparência de uma mulher incrivelmente linda, pele pálida e cabelos vermelhos como o fogo. A criatura usava um kimono preto com algumas folhas de sakura estampadas. Ela farejou a energia sexual e acabou encontrando seu alvo. Kaito se viu forçado a lutar contra a criatura para proteger sua amada, que correu até o santuário para chamar Yasuke, que decidiu não viver uma vida normal e se encontrava meditando no santuário. Yasuke. Rápido. Estão atacando Kaito.
gritou Kiyomi, implorando pela ajuda de Azuki. O lendário samurai correu até o seu amigo e lutou bravamente ao seu lado. Porém aquela criatura tinha se alimentado de diversos virgens e seu poder estava altíssimo. Aquele era o desafio de suas vidas. No meio do combate, Azuki expande sua aura e Kaito reconhece que naquele momento o seu amigo estava utilizando a sua própria alma. O que? Questionou Kaito. Vou poupar explicações durante a batalha. Não, você vai me explicar. Antes que Kaito pudesse terminar sua fala, a criatura aproveitou a distração e a gritaria de sua oponente para enfiar um tentáculo em sua boca. Kaito ficou vulnerável e soltou a espada, mas não tombou. Ele esticou seu braço e tentou remover a sua alma do corpo de Azuki. O samurai negro, por outro lado, estava canalizando um golpe com sua katana, utilizando a alma de Kaito, mas devido à intromissão de seu amigo, a alma foi removida da espada, mas não voltou para seu dono, e Azuki correu mesmo assim em direção à criatura e desferiu um ataque com a katana, mas sem influência sobrenatural. A katana se quebra ao encostar no corpo da criatura. Devido a esse imprevisto, e Azuki é cegado pela língua dela, a dupla tinha sido imobilizada e estavam sem suas armas. Infelizmente o fim já tinha sido decretado. Nunca se soube o verdadeiro motivo de Azuki ter acesso à alma de Kaito e não ter falado nada para ele. A única coisa que dá para se entender é que essa alma vagou procurando o sangue de Kaito, como seu corpo não estava em condições devido à profanação resultante do estupro. Sua alma vagou procurando similaridade e acabou achando em Kiyomi, que antes de ser visitada pela criatura, tinha sido fertilizada por Kaito. Eram esses mistérios que rodeavam o nascimento de Ryota Takeda, uma criança que carregava o legado de 2 lendários samurais e ainda possuía a capacidade de se transformar em uma carpa. Sua força espiritual era imensa, e sua mãe sabia disso e dos perigos que ele poderia correr em vida, então ela decidiu educar ele para que nunca portasse uma katana, para manter ele longe dessa maldição, e também explicou desde cedo os segredos dos pergaminhos que seu pai encontrou e escreveu durante seu período de refugiado. Ou seja, Ryota sabia desde pequeno os responsáveis pela morte de seu pai, mas foi educado para não fazer nada a respeito. Aos 19 anos Takeda acabou se tornando amigo de Kazuo, um artesão muito habilidoso de 27 anos, e de Aiko Nakamura de 17, uma kunoichi do clã Nakamura. Kazuo tratava ambos como se fossem seus filhos e fazia tudo por eles, principalmente apoiar no sonho de sair do Japão, que era um tabu imenso naquela época. Em uma fatídica noite, a criatura que estuprou e matou Kaito, farejou resquícios de sua alma. Quando chegou na casa, encontrou apenas Kiyomi. Como a criatura não tinha como alvos as mulheres, a princípio decidiu deixar a mulher viver, mas quando analisou melhor a situação e percebeu tamanha pureza de seu espírito, a criatura resolveu quebrar sua natureza e estuprar aquela mulher. Takeda chegou em casa e só conseguiu ouvir os gritos. Ele olhou para dentro da casa e presenciou sua mãe sendo violentada de diversas maneiras possíveis. Nesse momento ele não se conteve e avançou na direção da criatura. Inconscientemente ele invocou a alma de seu pai, que estava adormecida dentro dele, e desferiu um soco na cabeça da criatura, explodindo ela em diversos pedaços que foram espalhados pelo chão. Takeda sabia os mistérios de sua natureza, mas naquele momento que ele entendeu realmente o que ele era e onde podia chegar, infelizmente ele percebeu isso em um dia triste, pois sua alma teve sua energia vital totalmente devorada pela criatura, sobrando só um corpo quase mumificado se mexendo. Apenas morte de sua mãe. Takeda pediu para Kazuo produzir uma Nodashi, pois ele iria ingressar na vida de samurai. O artífice se sentiu na obrigação de ajudar seu filho adotivo a se vingar. Ele produziu a katana com os seus melhores recursos e lhe entregou a melhor espada que ele poderia produzir. Com isso Takeda se tornou um samurai.
Ele passou por um treinamento intensivo, matando na unha, pois ele possuía o espírito de um lendário samurai dentro de si. Ganhou respeito rapidamente e foi enviado em diversas missões. Quando ganhou um pouco mais de liberdade, ele foi atrás do general Akechi Mitsude, que ainda estava vivo devido ao pacto com Ryunosuke. Ambos se encontravam na costa leste, cercados por Onis e yokais. Mesmo assim, Takeda decidiu iniciar sua jornada de vingança e matou alguns Onis. E esse movimento acabou iniciando uma guerra no Japão que durou muitos anos. Diversos samurais acabaram morrendo e vários clãs foram completamente aniquilados. Essa guerra forçou o Japão a quebrar a sua política de isolamento e fazer comércios com outros países para se armarem e modernizarem suas tropas. Foi a partir desse ponto que o Comodoro Mateve Perry conseguiu entrar no Japão em 1845 e se viu maravilhado com a situação atual, pois assim ele poderia testar o poder de sua nova arma, um talismã. Com material estrangeiro, Kazuo desenvolveu novas armas e aprimorou as já existentes. Já Takeda lutou lado a lado com o Comodoro, que utilizando o poder de seu talismã conseguia se transformar em uma águia de ouro que cuspia fogo pela boca, que fazia exércitos recuarem. Não só isso, mas também conseguia aumentar a força de seus aliados, e isso forçou Ryunosuke a revelar sua verdadeira forma. O mistério que ele escondia esse tempo inteiro é que ele era a criatura que dava sumiço em todos que tentavam sair do país sem autorização. Ele era o Yokai Umizu. Ryunosuke era um ser eterno, superior aos seres terrenos e aos seres ancestrais. Os eternos e os humanos compartilham diversas semelhanças. Ambos foram gerados pelas forças primordiais, são separados por região, cultura e diferenças étnicas. O que diferenciava os eternos dos terrenos era o abismo entre sua relação com o espiritual. Por isso alguns dos eternos são vistos como deuses em certas crenças. Ryunosuke em sua forma original era uma criatura humanoide de coloração totalmente escura, media 10 metros de altura e seus olhos esburalhados causavam uma sensação estranha para que se sujeitasse a encarar por muito tempo. Percebendo a enorme criatura, o Comodoro Perry ergueu suas asas e se lançou em direção ao lendário yokai. Ryunosuke utiliza seus grandes braços para se defender, mas a velocidade do Comodoro em sua forma de águia superava a do Eterno. Com isso, o americano desferiu diversos golpes ferozes com seu bico em chamas. Takeda, percebendo que seria um momento ideal para sua vingança, segura com toda a sua força o cabo de sua Nudashi e encara com ódio o general Akechi. O general retira a sua katana forjada com cobalto da bainha e encara seu oponente, enquanto de fundo diversos samurais e Onis travam uma batalha mortal. Você hoje pagará por tudo que fez, diz Takeda, expressando seu ódio. Meu pai, minha mãe. Você nem deveria existir. Aberração, responde o general. Eles permanecem alguns segundos se encarando, completamente estáticos. A respiração de Takeda era extremamente pesada, enquanto o general esperava friamente qualquer movimentação de seu oponente. O barulho das katanas cortando a pele dos Onis e os gritos dos samurais caídos aumentavam ainda mais a tensão que estava no ar. Não segurando mais sua emoção, Takeda avança na direção do general com uma velocidade absurda e começa a desferir golpes em direção a pontos fatais do general. Mas seu oponente era um homem extremamente habilidoso e estava séculos na sua frente. Sem esboçar nenhuma reação, ele defende tranquilamente todos os golpes. O general vai chegando para trás a cada corte defendido, a cada golpe que Takeda desferia. Akechi sentia que a movimentação de seu adversário estava ficando mais lenta, a ponto dele achar brecha nos golpes de Takeda. Te peguei, sussurra o general. Akechi desfere um golpe com sua katana, no mesmo momento em que Takeda iniciava a sua próxima investida. A katana de Akechi corta o pulso de seu adversário, forçando ele a largar sua Nudashi. Com a guarda baixa, Takeda recebe um chute giratório no seu torso que lhe arremessa na direção do porto.
O general chuta a Nodashi de Takeda para longe e se aproxima de seu adversário, preparando para desferir um ataque com sua katana. O som da batalha ao fundo estava ficando cada vez mais inaudível para Takeda, que sentia seu fim próximo. Ele até chega a se perder em seus pensamentos, refletindo como pode falhar em vingar a memória de seu pai, mas é abruptamente interrompido por um som estrondoso. Kazuo de longe havia desferido um tiro de canhão em direção ao general. Akechi sem muito esforço corta a bala de canhão no meio, dividindo o projétil em dois. Esse pequeno momento fez Takeda se lembrar que naquele momento ele não estava lutando apenas por quem já morreu. Livrar o Japão daquele mal era essencial para as futuras gerações. Então ele se levanta e de longe enxerga Aiko derrubando um Oni com uma kunai. Ele também enxerga Kazuo preparando mais um disparo do canhão. E por um momento ele se sente feliz, pois forças malignas tiraram sua família, mas lhe levaram direto para outra. Não eram laços sanguíneos, mas era o que Takeda precisava. Revigorado, Takeda se levanta e olha para o corte de seu pulso. De fundo ele escuta mais um tiro de canhão, mas é em vão. O general facilmente parte no meio a munição e avança na direção de Takeda. Do seu corte uma gota de sangue começa a escorrer pelo seu braço. Takeda se foca totalmente e percebe que a velocidade que o sangue escorria estava diminuindo. Percebendo que de fato acabou de atingir, Takeda olha para o general que já estava em sua frente, desferindo um golpe com sua katana para cortar a sua cabeça. Mas assim como a gota de sangue, seu movimento estava lento, pelo menos na percepção de Takeda. Aproveitando a brecha, ele leva o seu braço até o cabo da katana de seu oponente, parando o golpe do seu oponente. Com sua outra mão ele desfere um golpe preciso com a ponta de seus dedos no pescoço do general, lhe causando uma concussão, fazendo ele cair de joelhos no chão enquanto agonizava. Parece que você não é tão imponente assim, não é? Indaga Takeda roubando a katana de seu oponente. Takeda desfere um golpe rápido e preciso, desconectando a cabeça do general de seu corpo, espalhando sangue por toda a roupa do samurai. Naquele momento Takeda entrou em sinergia com sua real natureza ancestral e atingiu o ápice de sua espiritualidade. Seus olhos enxergavam o campo de batalha em um tom sépia e em câmera lenta. Sua percepção estava acima de um ser humano comum, dando tempo suficiente para Takeda refletir e raciocinar antes de seu próximo passo. Com um sorriso no rosto, ele reúne toda a sua força em suas pernas e salta na direção do Mizu, se unindo ao Comodoro Perrin na luta contra o Eterno. A derrota do yokai pelas mãos de um samurai e um americano marcou na história do Japão o início da Era Meiji, e isso não foi de todo bom para todos os japoneses. Com a modernização forçada e as mudanças políticas da época, fizeram os clãs remanescentes se desmantelarem. Devido à criação de um exército nacional mais moderno, os samurais acabaram sendo deixados de lado e perdendo todos os seus privilégios, e suas tradições foram abandonadas em prol da modernidade. O uso de armas de fogo no exército modernizado em vez de espadas, a falta de honra no campo de batalha e a destruição dos valores samurais tradicionais representaram a perda da identidade que Takeda tinha como guerreiro. Sentindo-se traído, se reuniu com Kazuo e Aiko e juntos eles resolveram fugir do Japão, pois essa nova fase era um desrespeito a todo o legado que eles construíram. Ironicamente, tudo isso só se iniciou devido à ação equivocada de Takeda de iniciar aquela guerra, e isso foi por muito tempo um fardo extremamente pesado para o Ronin. Em dezembro de 1849, o trio embarcou em uma viagem clandestina até os Estados Unidos. A adaptação à nova terra não foi fácil. Eles haviam desembarcado na Califórnia, mas logo se dirigiram para o sul, procurando menos atenção e um local para recomeçar. Eles cruzaram o Texas em busca de oportunidades, utilizando as habilidades de Kazuo para fabricar armas personalizadas e letais para mercenários e milícias locais, enquanto Aiko agia como espiã e Takeda mantinha o grupo unido. Uma noite, ao acampar perto de um desfiladeiro, o trio viu uma fumaça no horizonte, indicando uma pequena caravana se aproximando. Aiko, sempre alerta, subiu uma colina próxima para espiar. Do alto, ela viu uma cena alarmante.
Joaquim estava lutando contra 5 homens armados. Ele estava tentando proteger um grupo de escravos recém-libertos, todos acorrentados, dos bandidos que tentavam recapturá-los. Joaquim, sozinho, lutava bravamente, usando golpes de capoeira, mas estava em desvantagem. Aiko voltou rapidamente e informou Takeda sobre a situação. Sem hesitar, o samurai decidiu que interviriam. Kazuo pegou algumas de suas armas personalizadas, uma mistura de tecnologia oriental e ocidental, enquanto Aiko se preparava para se esgueirar pelos flancos. O ataque dos 3 orientais foi rápido e mortal. Kazuo, com uma antiga espingarda modificada, abateu 2 dos bandidos à distância. Aiko, movendo-se como uma sombra, pegou o terceiro e o quarto pelas costas com sua kunai. Takeda, com sua Nodashi, enfrentou o líder do grupo e o derrotou com extrema facilidade. Quando a poeira baixou, Joaquim, ainda ofegante, olhou com desconfiança para seus aliados repentinos. Ele agradeceu, mas ainda mantinha uma postura defensiva, sempre acostumado a lutar por sua vida. Quebrando todo o clima tenso, Erwin aparece do mais absoluto nada com sua caravana entoando canções. Ele se aproximava com cautela. "Vocês não são daqui", disse Erwin, cruzando os braços, desconfiado. Por uma baita coincidência, os formadores do clã Lâminas de Dragão se conheceram e rapidamente viraram amigos. Como eram pessoas de culturas distintas, eles não promoviam a segregação entre as pessoas. Foi a partir dessa ideologia que eles resolveram fundar o clã, mas obviamente não iria ser uma tarefa fácil, principalmente nesse período tão caótico que os Estados Unidos se encontrava.